segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre o deserto. E é interessante porque a gente imaginava que o deserto é um lugar... Para muitas pessoas a gente evita, nem quer chegar perto, mas tem gente que gosta, tem gente que lucra com isso e tem gente que se acomoda nisso. A gente está falando um pouco sobre a cultura da comodidade no deserto. Acho que uma das características do deserto é que ele é feito por Deus. Eu digo que o deserto que Deus nos leva é que ele é um lugar de passagem. Deus não falou para o povo fazer casa no deserto, era armar a tenda, até o tabernáculo era em espécie de tenda, porque não é um lugar de ficar, é um lugar de passagem. Porque o plano e o projeto de Deus para nós no deserto é nos ensinar lições, é nos ensinar, como já foi salientado pelo pastor aqui, a depender dele, a confiar nele, a ter nele o auxílio, porque Deus gosta de ver o povo dele dependente dele. Deus gosta desse negócio. Então ele leva o povo para o deserto para ensinar o povo algumas lições, para melhorar o povo, para limpar o povo, para ajudar o povo. Mas isso tudo é um lugar de passagem. Deus não queria o deserto para o povo que saiu do Egito. Deus projetou para aquele povo Canaã. Então, o que a gente não pode deixar de esquecer, e o ouvinte, o telespectador deve saber, é que esse deserto que ele está não é para sempre, não. Esse deserto é lugar de passagem. Então, quando a gente tem as atitudes certas, a gente fica ao tempo certo que Deus determinou nosso no deserto e a gente sai do deserto. A gente está falando tanto de deserto, né? Vamos falar um pouco de saída do deserto. É cruel essa ideia do camarada que não entende que o deserto é lugar de passagem, que tem gente que não faz tenda, né? Faz casa, duplex. É isso aí. E o cara vai ficando. E tem umas frases que já é de discurso do camarada, por exemplo. Não, já entreguei na mão de Deus. Que é o discurso de quem já desistiu mesmo. Não, entreguei na mão de Deus. Aí quem olha e fala, esse cara tem fé, tem nada. E pior não é isso. Pior é quando o cara bota a cara do lado de fora na tenda e olha e fala, tem gente pior do que eu. Em vez de o cara olhar quem está melhor, o discurso para ele continuar no deserto é olhar quem está pior. Isso faz a gente se sentir bem. É o discurso tá ruim pra mim, tá ruim pra mim, imagina pra ti. E dentro da igreja já tem as coisas veladas da gente. Pessoal, não, você não tá, quem não passa por deserto não é crente. Você não está no deserto, não? Então você vai ver o que está acontecendo, hein? Vai ajeitar a tua vida, que tua vida não está legal. Deserto é sinal de santidade, às vezes, para algumas pessoas. É necessário uma vida passar. sofrida da ideia que o cara é mais santo. Quanto mais sofrido, mais santo. Quanto mais acabado, mais santo. E deserto, geralmente, é consequência, quando não é, na maioria das vezes, os desertos, principalmente de 40 anos, por exemplo, é consequência de desobediência, de posicionamento em falso. Jesus vai ficar... Foi dito aqui, a ideia, esse 40 na Bíblia é repetitivo, né? Porque 40 na Bíblia é número da prova. É 40 dias, vai ficar 40 anos. Jesus vai ser tentado 40 dias. O camarada que é açoitado, que era condenado para ser açoite, era 40 açoites. 40, até o salmo que todo mundo gosta, o 40, o salmo da espera. 40 está sempre ligado. O Golias vai ficar tentando lá 40 dias. Esse cara tinha um problema, ficar 40 dias pedindo homem, mas deixa quieto, dá-me homem. É meio esquisito. Esse tá no deserto. Mas 40 dias pedindo homem. 40 tá ligado à prova, tá ligado à luta, tá ligado a isso tudo. Mas o bacana sobre deserto é que é 40, mas tem um 41, tem um 42, ou seja, se é 40, tem tempo de validade também. Tem hora para começar, mas tem hora para terminar. O problema é quando o camarada vai pro deserto e a realidade é, se deserto tá ligado à prova, eu vou falar da minha época de estudo, na época de faculdade, você tá lá estudando. A ideia de estudo sempre foi essa daqui. Primeiro, não tinha prova todo dia. Prova era como? De período em período. E não tinha pegadinha na prova. Só caía na prova o que foi dado de aula. Não era isso? O que vinha na prova era o que você já tinha estudado. E a razão ali também não era para te reprovar. A ideia era ali para provar o teu conhecimento. Só para avaliar. Provar o que você tinha conhecido, para você não ficar recebendo conhecimentos antigos. Para você mudar de nível e começar a receber, adquirir conhecimentos novos. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui retórica, mas responde para você mesmo. Um camarada que está 10 anos fazendo a mesma prova e ficando reprovado na mesma prova, esse camarada tem problema, não tem não? Normal. Doutorado na terceira série. Ou ele está muito... Normal ele não é muito provado. Eu vou usar um termo chulo, mas é verdade. Ou é muito burro. O cara está 10 anos fazendo a mesma prova e ficando reprovado na mesma prova. Aí vem falar para mim, não, porque eu estou reprovado. Esse camarada perito do deserto, eu tive a tristeza de conhecer. Botei nas mãos do professor. Não, eu sou perito do deserto. Você não sabe o que é prova. O cara fala com orgulho, você não sabe o que é prova. Eu sei o que é prova. O problema é teu. Eu não quero saber, meu irmão. Eu entendo o seguinte, Deus me leva para o deserto para me revelar coisas. Deus me leva para o deserto para me dar coisas. Uma das coisas que eu acho mais fantásticas sobre o deserto, que eu acredito sobre dias difíceis, é que dias difíceis têm o poder de revelar em mim propósitos ocultos.
Você pode pegar na Bíblia, todo mundo que viveu dias difíceis, esses dias difíceis revelou para ele coisa que ele nem sabia que tinha. Isso aí. Por exemplo, o Isaac, que é um personagem da Bíblia que eu gosto, quando Isaac vai ser levado para Gerar, ele vai para Gerar para morar de favor. Ele vai pedir o rei o Abimeleque para morar de favor. Quando ele chega ali, ele é herdeiro de um camarada que era o pai da fé. Mas ele não sabia plantar nada. Quando termina o deserto, é o cara que planta e colhe 100 por 1. Nunca cavou um poço. Quando termina o deserto, ele está tão bom em cavar que ele cavou 3 poços. Então o deserto ele revela em você habilidades que você nem sabe que tem. Uma coisa da minha casa, com 8 anos, eu estou falando de 20 anos atrás, 22 anos atrás, lá em casa a gente tinha uma vida apertada. Fome a gente nunca passou, mas tinha uma vida apertada. Todo mundo crente, todo mundo servo de Deus. Mas aí lá em casa a gente comia o que o aviário desse. O que o aviário tivesse mais barato no aviário era o que a gente comia, arroz, feijão e a promoção do aviário. E aí tudo que você imaginar, meu irmão, coisa que eu falo pro meu sobrinho hoje, ele fala, é intragável para ele comer. E coisa que eu falo para ele hoje, ele fala, Cati, você comia isso? Eu falei, isso aí era isso aqui. Fígado, pescoço, carcaça, pé. O que você imaginar. E no meio disso eu me lembro lá em casa de uma temporada da mortadela. E naquela temporada da mortadela. E, pô, você comprava R$1 de mortadela, R$1 de mortadela dava quase meio quilo, imagina. O jeito que você imaginar a mortadela, eu já comi, irmão. Mortadela cozida, picada, em quadradinho, em triângulo, o jeito que você imaginar, com tomate, sem tomate, o jeito que você imaginar. E eu me lembro que minha mãe tá caro hoje, né? O tomate tá bom demais, olha. Eu me lembro da minha mãe mandando o meu irmão comprar o mais velho. Aí meu irmão ficou uma semana comprando, depois de uma semana ele voltou e falou, não vou mais não, é muita humilhação, não vou mais. Aí minha mãe olhou e falou assim, o único que tem cara para ir é o Maxwell, vai você. Vai lá, Max. Eu fui porque valia a pena. Toda vez que eu vim embora, eu abri o saquinho e pegava uma fatia para mim, era o frete. Mas a verdade é o seguinte, eu me lembro de chegar no aviário, para comprar, o camarada do frio olhar para mim na primeira semana e ele, oi meu filho, R$1 de mortadela. Aí ele pesava e tinha que ter todo macete, tinha que cortar fininho para render. Fiz apertado, tinha que cortar fininho. Essa fatia fazia 3 dela. Aí ele cortava fininho e me dava. 15 dias depois, quando eu chegava, ele olhava para mim e falava, mortadela? Eu falei, isso, R$1. Um mês depois, André, quando eu chegava, já estava pesada. Era uma coisa terrível. Tava com o nome depois já. Tava pesada. Eu falava, rapaz... Aí fala pra mim, pastor, você ficou traumatizado? Me dá uma mortandela pra tu ver o que eu faço com ela. Só que tem uma coisa que eu vou te falar disso aqui. Eu dei essa volta toda pra chegar nisso aqui. Não tem ninguém que vai na casa da minha mãe. Não tem ninguém, de rico a pobre, que vai na casa da minha mãe. Nem que seja pra comer arroz, feijão e mortadela. Que não sai de lá dizendo assim, aonde essa mulher aprendeu a cozinhar assim? Que tempero é esse? Aprendeu no deserto. Que comida é essa? Talvez para o diabo ele estava apertando a minha família. Talvez para quem não entendia nada, Deus estava provando a minha casa. Mas para mim, Deus estava fazendo minha mãe uma chefe de cozinha. É isso aí. Deus estava revelando para minha mãe tesouros escondidos, habilidades que ela nem sabia que tinha, mas que foram reveladas, que foram aparecendo, mas só apareceu na crise. Minha mãe prendada, ela não queria que a gente comesse repetido, embora fosse a mesma mortadela. Um dia ela fazia cozido, outro dia ela fazia assado, outro dia ela fazia frito, um dia era picado, outro dia ela fazia bolinha, outro dia ela fazia estrelinha, mas cada dia de um jeito. Então deserto, meu irmão, não é para te matar, deserto é para revelar talentos, dons que você nem sabe que tem. Pastor, deixa eu levantar uma questão que eu acho muito interessante, que eu acho que nos dois polos existe um exagero. A gente está acabando de falar que, meu irmão, no deserto, Deus vai te revelar coisas que você nem sabia que fazia. Mas também tem gente que faz apologia à dificuldade e a santidade é para quem está no deserto. Eu gosto daqui, amém, porque eu sou santo. Isso é um extremo disso. Porém, temos ensinamentos hoje em dia do outro polo também, da riqueza. Então, se você está num deserto, é porque tá no pecado. Falta de fé, você está com pecado, porque Deus não entra no deserto, Deus não te leva para o deserto. Existe também um pensamento do triunfalismo. Meu irmão, tem que ser de vitória em vitória. Se você derrota, é porque alguma coisa está errada com a sua fé, com a sua espiritualidade. Eu quero falar, vamos para um rápido break, eu quero falar um pouco sobre esse outro polo, que eu acho perigosíssimo. O homem não pode passar por prova, tem que ser sempre vitória, de vitória em vitória, passando por cima, não pode ter dificuldade. Deus está contigo quando você vence, porque quem perde é perdedor, é o diabo, e aí isso cria uma crise e uma confusão na cabeça das pessoas também, e frustra às vezes a fé de muita gente. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.